Agora eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, você que veio portado dela, você que trouxe a sua Bíblia, ou você que está aí com a Bíblia aí no celular, no smartphone. Abra no livro de Josué, por gentileza. Livro de Josué será a nossa leitura desta noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar ao seu coração, como Ele falou ao meu, através dessa palavra. Então, Josué, capítulo de número 6. Cadê o nosso som? Estou sem som hoje? Josué, capítulo 6, versículo de número 1. Você que trouxe a sua Bíblia aí, abra ela. O pessoal da mídia pode nos auxiliar aqui também. Eu não lembro qual foi a versão que eu coloquei aqui, mas você vai entender. Josué capítulo 6, verso de número 1. Vamos ler? Vamos ler alguns versículos, se faz necessário para aquilo que vamos ministrar nesta noite. Diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Faça isso durante 6 dias. Os sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeeis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês a ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: Levem a arca da aliança. E 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Versículo 7. E disse ao povo: Avancem e rodeiem a cidade. Quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Versículo 8. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Versículo 9. Os homens armados iam diante do sacerdote e tocaram as trombetas. A retaguarda seguia após. A arca e as trombetas soavam continuamente. Versículo 10. Mas Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo: Não gritem, não façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até um dia que eu disser gritem, então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. E Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Eles iam tocando continuamente. Os homens armados iam diante deles, e os outros à retaguarda com a arca da aliança também continuamente. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu repeti o versículo, né? Ou não. Versículo 16, vamos lá. E aconteceu que no 7ª vez, está certo, eu só vou pular o versículo aqui porque está repetindo aqui. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: Gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo o zunido da trombeta, gritou o povo com um grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram toda a cidade. Palavra do Senhor para a sua vida e para a minha vida desta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem desta noite é o caminho da conquista.
O caminho da conquista sempre é difícil. Ninguém disse que seria fácil. A única promessa que nós temos de conquista na vida, não existe ela de Jesus. A única coisa que Jesus nos promete é companhia. Quando Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. E todos os sonhos na vida, todos nós sonhamos em conquistar algo. Às vezes trabalhamos tanto para conquistar tão pouco, que quando falamos de conquista, as pessoas logo começam a vislumbrar algo material que elas sonham, o que elas querem. Chegamos já às vezes a achar até injusto aquilo que nós não conquistamos, por tanto que trabalhamos. E a nossa conquista, pasmem vocês, ela depende exclusivamente de nós. E o exemplo disso que nós temos na Bíblia é a história de Davi. Porque Davi, como você já conhece o texto da Bíblia, Davi ele chega no arraial e já tinha 40 dias que Golias afrontava o povo de Israel. E pensa você que ninguém queria derrotar Golias? Todos queriam derrotar Golias e se tornar rico, ficar famoso e virar príncipe, porque ia casar com a filha do rei quem derrotasse Golias. Esse era o sonho, esse era o desejo de todo mundo. Mas apenas Davi tinha a coragem, a confiança e o preparo. Ele arrisca a sua vida porque ele entende que aquela podia ser a sua única oportunidade de conquista. Porque todo mundo quer conquistar, todo mundo quer derrotar o gigante, mas ninguém quer arriscar a sua vida, ninguém quer dar um passo à frente. Todos querem as mesmas coisas que eu e você, porém apenas alguns têm coragem de enfrentar, mesmo que lhe custe as próprias vidas, assim como Davi. As pessoas sonham os mesmos sonhos que você. Vocês sonham em comprar talvez uma casa melhor, em um lugar melhor, talvez um bom emprego. Vocês sonham com muitas coisas, e muitas pessoas sonham assim. Só que nem todo mundo tem a mesma coragem, nem todo mundo tem a mesma determinação. Claro que algumas pessoas nascem dotados de um certo conhecimento, só que todo mundo tem uma capacidade em si, que pode ser superada. Você entende isso, amém? O caminho da conquista para muitos é difícil, mas para outros é impossível. Para nós é Jesus, Jesus e Jesus. Amém ou não amém? Para Deus não é o que eu e você queremos. Para Deus isso não importa. E sim o que estamos dispostos a fazer, ou aonde estamos dispostos a ir para enfrentar. E nós vamos aprender com esse texto que nós lemos, com esse grande homem de Deus, alguns passos para a conquista. Porque Deus tinha uma conquista para o povo de Israel. A história que nós lemos, longa, cansativa, que você já não está aguentando mais, sobre as muralhas de Jericó, e você já conhece, né? Aqueles hinos que cantam sobre a muralha de Jericó, as quedas das muralhas, etc., que é uma história extraordinária. Nós vamos aqui, em poucas palavras aqui, entendermos alguns passos para a conquista, dentro daquilo que lemos. Os passos que foram dados. São muitos, na verdade, né? Porque dar a volta numa cidade, eu acredito que são muitos passos. E se você tivesse hoje, se Deus dissesse para hoje para você: olha, eu tenho uma conquista grande para você, mas você tem que dar a volta na cidade de São Paulo. Quantas voltas você acha que aguentaria? Eu estou falando isso para você porque foi isso que veio no meu coração quando eu estava preparando esse sermão. É Deus falando comigo: Wolfram, você tem que dar a volta na cidade de São Paulo. Eu falei: Senhor, você tem certeza? Eu digo: você tem certeza que tem que dar a volta nessa cidade? Porque eu não sei até onde nós iríamos se tivéssemos que dar uma volta tão grande assim, né? Nós não sabemos a dimensão do povo de Israel. Era um grande povo dando volta de uma cidade sitiada. Mas o primeiro passo, eu queria que você acompanhasse comigo na leitura que nós lemos, no versículo de número 2, que diz assim: então o Senhor disse a Josué: olha, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e seus valentes.
O primeiro passo que eu vejo aqui nesse versículo é que Deus vira para o homem de Deus e diz assim, ó, você precisa olhar. Está aqui no primeiro texto, na parte A. Então o Senhor disse a Josué o quê? Olhe, preste atenção. Olhar é sonhar com a vitória antes de lutar. Quando ele diz assim, ó, você precisa ver primeiro a vitória. Você precisa olhar lá para frente. Comece a desenhar na sua mente a sua conquista. Comece a entender que eu quero abençoar a sua vida. E às vezes precisamos olhar, um choque de realidade. Olhar antes de alcançar. Sabe quando alguém está contando uma história para você de algum lugar? E aquela pessoa começa a falar para você assim, olha, eu fui em tal lugar, você precisa ir lá, mas é bonito. E a pessoa começa a contar. Lá tem uma cachoeira, lá tem um rio, e lá tem um lugar assim. Aí a sua mente começa a desenhar o lugar sem que você tenha ido lá. Às vezes você chega lá, não é nada daquilo que a pessoa falou, nada. Mas a sua mente já tinha desenhado algo, porque a nossa mente, ela tem o poder de fazer isso. E quando Deus disse assim para ele, assim, olha, você precisa ver primeiro, você precisa olhar e ver a vitória. Eu vou entregar essa cidade, mas você precisa ver a vitória primeiro. Você precisa entender que a conquista vai vir, mas primeiro você tem que vê-la. A gente tem que sonhar com algo antes de alcançar. Tem gente que passa, às vezes, horas na internet, vendo coisas, enchendo o carrinho, por coisas que você não vai comprar. Parece até que vai amanhecer milionário no dia seguinte, e eu não estou mandando indireta para ninguém. E às vezes passa horas olhando, você não faz isso? Olhando coisas na internet, porque você está sonhando. Você não tem dinheiro para comprar, mas você está sonhando. E você precisa sonhar. Você precisa olhar coisas que você também não tem condição de comprar naquele momento e sonhar com aquilo. E olhar é um passo importante. Amém ou não amém? A gente precisa olhar também para desejar o que nós queremos. Isso cria expectativa, isso cria desejo no coração. Porque se você ficar só de cá, olhando, de olhares assim, não dá para mim, não consigo, você não pode fazer isso. Você está entendendo isso? Amém? É o sonho que nos leva a algum lugar. É os sonhos que vai nos caminhar para a conquista que queremos. O que você precisa, às vezes, é diferente do que você pede. A Bíblia fala também em Atos 3, 4, se não me falha a memória, que Pedro e João, quando estavam subindo a porta do templo, na hora da oração, a Bíblia fala que tinha um homem lá na porta do templo pedindo esmola. E aí ele pede esmola. E aí o que ele fala para o homem, falou o quê? Olha para nós. Olha para nós. Ele pedia algo, mas o que ele pedia não era sinceramente aquilo que ele precisava. Mas para ele alcançar o que ele precisava olhar. Ele precisava posicionar o seu olhar. E aí ele ia receber aquilo que ele queria. Então às vezes a gente precisa ter esse olhar também. Às vezes um olhar pidão para Deus, um olhar de misericórdia. Mas Deus diz assim, você precisa olhar com olhos da fé. A gente precisa ter fé também para olhar e acreditar que Deus vai nos abençoar. Há uma conquista, mas isso está além do nosso olhar. Você está entendendo, amém? Esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo? O segundo passo está no versículo de número 7. Vê aí na sua Bíblia aí. Diz assim: e disse ao povo: avancem, rodeiem a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca. O segundo passo é: você precisa avançar agora. Você não pode só olhar. Você precisa se mexer. Você precisa fazer algo. Você precisa sair da sua zona de conforto. Amém ou não amém? Jesus disse em Mateus 5
que se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Se te obrigar a caminhar 1 milha, avance com ele mais um pouco. A gente precisa avançar. Está na hora de avançarmos mais um nível. Está na hora de não ficarmos parados, só olhando. E o homem de Deus diz assim: olha, vocês precisam avançar. Existe uma ordem dada e agora você precisa se mover. Você precisa fazer alguma coisa para mudar. Precisamos tomar uma atitude, não só de olhar, mas uma atitude para mover também. Se levantar às vezes. Porque você está olhando, está se admirando, está gostando, mas você não está fazendo nada para conquistar o que você quer. Então não é simplesmente só olhar, embora olhar faça parte do começo. Porque você só vai caminhar para onde você está vendo. Ninguém caminha no escuro. Ninguém caminha no lugar onde ele não está enxergando. Ele precisa enxergar para ele caminhar. Mas ele vai ter que avançar depois dele olhar algo. E agora é a atitude. Como eu falei de Davi, ele chega no arraial, ele vê o gigante, ele olha para o tamanho do gigante e ele precisa avançar. E ele avança para a conquista. Ele tinha um objetivo. E Josué diz assim: olha, agora vocês precisam avançar. Dá mais um passo à frente. Você precisa avançar mais um passo. Não pense que onde você chegou já está bom, já está satisfeito. Avance mais um pouquinho. Dê mais um passo de fé. Dê mais um passo de conquista. Não tenha medo. O Senhor vai dar a conquista, mas você não pode ter medo. Amém ou não amém? Terceiro passo, vamos lá. Versículo 3. Vou intercalar aqui. E todos os homens de guerra devem rodear a cidade. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor delas 1 vez. Faça isso durante 7 dias. Todos os homens de guerra. Irmão, o terceiro passo, você precisa entender que a conquista não depende apenas de você. Você precisa de pessoas do seu lado. Depois de você observar, depois de você resolver reagir, caminhar, você precisa entender que essa conquista não depende só de você. Um pastor sem líderes preparados, ele não vai a lugar nenhum. A igreja não caminha sem líderes preparados. Deus nos chamou, mas não nos chamou para conquistar sozinho. E o que são essas pessoas valentes de guerra que Jesus falou? São pessoas que não desistem fácil. Se não forem pessoas de guerra, vão ficar desanimados e iam desistir na segunda volta da cidade. Então as pessoas valentes tinham que ir na frente, tinham que ir motivando o povo. Porque se tem alguém preparado na frente, você se sente mais à vontade para caminhar. Ah, pastor, não preciso de ninguém. Até para você ser enterrado, você vai precisar de alguém para te carregar até o buraco lá. Então você precisa de alguém para conquistar. Precisamos sempre de alguém para nos levar mais adiante. Até quando estivermos mortos, vamos precisar. Então, precisamos conquistar, mas dependemos de pessoas. E dependemos de pessoas preparadas. E como fazemos isso? Estamos ao lado de pessoas preparadas. Você precisa se colar com pessoas preparadas, irmãos. Pessoas que têm capacidade de te ensinar, de te motivar, de te levar a algum lugar. Então tenha muito cuidado no lugar onde você está. O seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade. Muito cuidado com as influências que vêm sobre você. A conquista não depende só de você. Lembre-se disso. Você vai conquistar, mas ela não depende só de você. Amém ou não amém? Vamos para o quarto passo. O quarto passo está no versículo de número 9. Versículo 9. Os homens armados iam diante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, andando, tocando as trombetas, iam os sacerdotes, e os homens armados iam adiante. O quarto passo é: precisamos estar preparados para isso. Você precisa estar preparado.
A Bíblia fala que quem estava armado passava adiante da arca, aliança. Precisamos saber qual é a nossa posição nessa caminhada. Qual é a sua posição? As pessoas armadas estavam à frente da arca. A arca representava a presença de Deus. Amém ou não amém? Então, qual é a nossa posição? É na frente da presença ou atrás da presença? Ou estamos protegendo o que é sagrado, ou estamos nos protegendo atrás do que é sagrado? Se você está preparado, você protege o que é sagrado. Você luta pelo que é sagrado na igreja. Você luta pelo Evangelho. Você luta para ganhar vidas. Você luta para evangelizar. Você vai adiante. Mas se você não está tão preparado, você se protege atrás do que é sagrado. E aí você fica na retaguarda. Você deixa as pessoas preparadas na frente. Então o que nós precisamos aprender, qual é a nossa posição, onde nós estamos dentro disso tudo. Então estejamos preparados para liderar, para ir à frente, para ir adiante. Você precisa de pessoas, você precisa avançar, mas você precisa ter preparo também. Você precisa estar, porque só ia na frente os preparados, os armados, as pessoas que tinham capacidade, as pessoas que já haviam ido para a guerra. As pessoas que não tinham essa capacidade, elas tinham que ficar atrás. Não era que elas não eram insignificantes, não. É que elas tinham que ficar atrás porque elas não tinham preparo. Então você precisa entender que se você não está preparado, meu irmão, o seu lugar é um pouco mais atrás. Recua um pouco. Você vai conquistar junto com todos. Mas aquele é o momento de você recuar um pouco. Entenda que você precisa orar mais. Você precisa buscar mais. Você precisa se dedicar mais ao Evangelho. Você precisa congregar mais. Você precisa ter desejo e prazer de estar na casa de Deus. E se você não tem mais esse desejo e prazer de estar na casa de Deus, é porque você não está tão preparado. Se o culto não está se tornando mais algo importante para você, se numa quarta-feira você pode estar aqui e você não vem, porque você prefere ir para casa assistir uma série ou alguma outra coisa, é porque está faltando algo, você não está tão preparado. Isso vai impedir de você de conquistar algumas coisas na sua vida. Amém. Nós temos isso hoje como algo que precisamos levar muito a sério. Tem muita gente na frente de batalha desanimado, despreparado. E é por isso que o número de desigrejados cresce muito a cada dia. Porque as pessoas vão para frente de batalha na igreja e elas não estão preparadas para isso. E as pessoas de frente de batalha, aqueles que estão trabalhando na obra, aqueles que estão dando a sua vida, são os primeiros a ser atingidos pelas flechas malignas. E são feridos, e agora eles precisam de outros para substituir, para que elas possam se curar e voltar ativa. Então esteja preparado. Amém ou não amém? Então vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: se prepare, irmão. Quinto passo. Estou no horário ainda, hein? Não fica olhando no relógio não, tá, William? Estou no horário ainda. Quinto passo. Versículo 10. Vê versículo 10 aí, sua Bíblia aí. Mas Josué tinha dado ordem ao povo dizendo: não gritem, não façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra. Amém? O quinto passo: aprenda a caminhar junto. Não diga nada para desanimar quem está caminhando com você. Por que Josué pediu para o povo ficar calado? Preste atenção. Lá no livro de Números 13, fala que Moisés enviou os 12 espias à terra de Canaã. E eles foram espiar a terra, viram tudo e voltaram. E apresentaram o relatório a Moisés. Preste atenção aqui em mim. Quando apresentaram o relatório a Moisés, dos 12, 10 espias falaram assim: não dá para conquistar a terra. Não dá. Está difícil. Tem gigante, tem
tem o Jebuseu, tem os Heteus, tem os Amorreus, tem todo o povo lá. Não dá para conquistar a terra. Mas 2 homens, 2, falaram, dá para conquistar. Quem foram os 2? Josué e Caleb. Então Josué sabia o poder da influência, como é grande, como o poder da influência é grande. E qual é a ordem que ele dá para aquele povo? Não diga uma palavra. Porque se uma pessoa falar alguma coisa, desanima o outro. E agora pensa comigo aqui, a sua mente criativa. Deus fala para Josué o que ele vai fazer. Deus fala para Josué, ó, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. No 7º dia, vai rodear 7 vezes num dia só. Vocês vão fazer isso. E depois disso eu vou dar a vitória para vocês. O povo vai gritar e eu vou dar a vitória. Deus disse isso para Josué. Mas Josué não disse isso para o povo. Josué só disse para o povo assim, olha, chamou o sacerdote, mandou pegar o chifre de carneiro, falou, nós vamos rodear a cidade. E o povo se armou, pegou os escudos, lança, pegou tudo. Imagine, pensa comigo. E começaram a dar a volta na cidade. E o povo ali, hoje nós vamos vencer. O Senhor vai nos dar essa cidade. E o povo dando a volta, e Josué, ninguém fala nada. Tal, e deram a primeira volta. Terminou o final do dia, a primeira volta. Voltaram todo mundo para o arraial. Imagina aqueles soldados chegando em casa cansado e a mulher perguntando assim, e aí, venceram a guerra? Não. O que vocês fizeram? A gente só deu a volta na cidade. E amanhã? Vamos ver o que vai acontecer. E no outro dia de manhã cedo, a mesma coisa. Eles dão a volta de novo. E vão dar a volta. E Josué fala assim, ó, vocês fiquem calados. E eles dão a segunda volta. Porque é assim que acontece. Essa é a caminhada. Então nós temos que aprender a caminhar junto. E tem um ditado que diz que se você não sabe o que dizer, fique calado. Não fale nada. Tem muitas pessoas que ajudam muito, mas muito, quando não falam nada. Então às vezes não falar também ajuda. Às vezes, quando você não diz algo, o que você não falou diz mais do que se você tivesse dito. Está entendendo? Amém ou não amém? Sexto passo e último passo, eu já finalizo. Versículo de número 15. E no 7º dia madrugaram ao romper da manhã, e da manhã, da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. O sexto e último passo, eu quero deixar para você aqui. Siga o plano de Deus. Ninguém gosta de fazer algo e não ver resultado. O povo deu a volta na cidade, a primeira, deu a segunda volta na cidade. Irmão, se você dá a primeira volta na cidade e cai um tijolo, você já tem esperança. Cai um tijolo, aleluia, cai um tijolo. Talvez na segunda volta caia mais, mas não caia nada. Nada acontecia. E eles continuavam dando a volta. Eu quero finalizar aqui com você. Queria pedir a você que ficasse de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Coloca a sua mão no seu coração. Para só um pouco.
Josué disse ao povo assim: olha, não diga uma palavra, fique calado. Vocês vão alcançar o que vocês querem. Deus vai dar a vitória. Mas vocês não digam nada. E eu queria fazer algo com vocês nessa noite. Eu queria que você ficasse em silêncio. Você não vai dizer amém. Você não vai glorificar. Eu quero que você fique em silêncio. Eu quero que você faça todo o silêncio que você puder fazer. Você vai ouvir algo, mas você não vai falar. O povo dava volta na cidade. A primeira volta, a segunda volta, e nada acontecia. E às vezes isso acontece na nossa vida. Às vezes estamos trabalhando tanto, você trabalha tanto, e nada acontece. Parece que estamos andando em círculos sem sair do lugar. Você trabalha o dia todo, volta para casa e nada acontece. Nada muda na sua vida. Você não consegue ver solução de nada. A primeira volta, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, e você fala: meu Deus, o que eu vou fazer? E Jesus vai falar assim: vocês vão ficar calados, vocês vão ficar em silêncio. E você deve falar assim: mas pastor, eu tô calado há tanto tempo. Mas eu estou em silêncio há tanto tempo, pastor. Às vezes me dá vontade de gritar, me dá vontade de falar tanta coisa e eu não falo. Às vezes eu estou que não estou me aguentando mesmo. Eu passo por tanta coisa, às vezes, que eu choro por dentro, eu não aguento. E eu só fico calado. Ninguém sabe o que eu passo. E eu estou caminhando assim que um povo de Jericó. Eu estou caminhando igual o povo de Jericó. Eu estou fazendo, não estou vendo resultado nenhum. Parece que nada muda na minha vida. Parece que nada acontece na minha vida. E eu sonho com algo. Eu sonho com a conquista. E eu faço igual a eles. Eu trabalho, dou a volta, volto para casa. Dou a volta, volto para casa. Tenho esperança que alguma coisa mude. E ainda tenho que ficar calado diante de tudo isso. Ainda tenho que ficar calado diante de toda essa circunstância. Feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Josué diz no versículo 16, na 7ª vez, ele fala assim: olha, vocês vão gritar. Josué diz para o povo: vai chegar o momento de vocês gritarem, de vocês glorificarem. Mas agora eu quero que vocês fiquem calados. Eu quero que vocês se esforcem. São muitos dias de silêncio. São muitas guerras que nós enfrentamos. Os sacerdotes carregavam um chofar. E o povo em silêncio, dando a volta. O povo calado, esperando o toque da trombeta dos sacerdotes para poder ver a vitória chegar na vida deles.
Glorifique ao Senhor nesta noite. As muralhas da sua vida vai cair. A sua conquista vai chegar. Você pode ter caminhado muitos anos. Você pode estar caminhando há muitos dias. Você pode estar calado há muito tempo. Mas eu quero dizer para você que a sua hora chegou. O seu tempo acabou. As muralhas vão cair. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai fazer com que essas muralhas caiam hoje. E nós vamos subir, como a palavra de Deus diz, cada um do seu lugar. Da onde você estiver, no lugar onde você estiver, o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai derrubar essa muralha da sua vida. Glorifique ao Senhor, creia nisso. Ore ao Senhor, peça a Ele o milagre, peça a Ele a bênção. Diga para Ele: eu preciso me preparar, Senhor. Eu estou calado há muito tempo, mas eu cansei. Eu vou gritar agora. Eu vou dizer para o Senhor tudo que eu estou pensando. É no Teu nome, Senhor, que nós profetizamos. É no Teu nome, é no Teu nome, é no Teu nome. Nós cremos que o Senhor há de fazer um milagre, a Tua conquista, a vitória do meu irmão e da minha irmã. Nós declaramos hoje, Senhor, todo mal, toda a retaliação do mal, tudo aquilo que o diabo tem colocado na vida desta pessoa, todas as barreiras, todos os muros vão cair por terra e nós seremos vitoriosos para a glória do Teu nome, Jesus. É para a glória do Teu nome, Jesus. É para a glória do Teu nome, Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: você entendeu? Ai, que Deus possa abençoar a sua vida. Carregue isso no seu coração. Caminhe junto. Se você não tem o que falar, não desanime quem está do seu lado. Não leve palavras de desânimo para alguém. Nossa, está chato. Meu Deus, como isso é chato, como aquilo não funciona, como a igreja está assim. Esquece isso. Esquece isso, fique calado. Faça parte, venha para a igreja. Busque ao Senhor. Se junte com alguém que tem mais força do que você. Se abrace essa pessoa na igreja e caminhe junto com ela. Amém? Convide alguém que está precisando. Vamos caminhar junto, irmãos. Nós vamos vencer, as muralhas vão cair, Deus vai nos abençoar, mas para isso temos que caminhar junto. E nem sempre caminhando, falando, resolve alguma coisa. Amém ou não amém? Como eu sempre falo, o culto ele acaba aqui, mas ele continua na sua casa. Leve esse culto para a sua casa. Não deixe de cultuar em casa, não deixe de orar no seu trabalho. Leve esse culto, leve essa palavra para o seu coração. Tá bom? Que Deus possa abençoar você grandemente. Que Deus possa encher o teu coração de esperança essa semana. Que você tenha uma semana abençoada. Porque você já começou uma semana abençoada na casa de Deus. É importante você pedir ao Senhor: me abençoe, eu quero ter uma semana tranquila. Você terá a semana tranquila. Às vezes nem tanto, né? Mas quem faz a semana ser boa é você mesmo. Amém? Independente do que aconteça, guarde isso no seu coração. Vamos para casa? Vamos.